Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje vamos estar trabalhando a nossa aula de número 5 da disciplina de ciência. Já vimos sobre órgãos, já vimos sobre tecidos e hoje nós vamos trabalhar sobre os sistemas do corpo humano. Então, a gente vai estudar aí os sistemas para vocês terem um resumão acerca deles e nas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns desses sistemas em específico. Então, vamos lá. Os objetivos da aula são compreender o que é um sistema de órgãos do corpo humano, conhecer os sistemas de órgãos do corpo humano, entendendo as suas funções. Retomando, então nas aulas anteriores, você vem estudando acerca do corpo humano. Foram analisadas estruturas como as células, os tecidos e os órgãos. E hoje você estudará acerca dos sistemas de órgãos do corpo humano. Então nós vimos, um conjunto de átomos, forma uma molécula, um conjunto de moléculas, as células, um conjunto de células, os tecidos, um conjunto de tecidos, os órgãos e agora um conjunto de órgãos que formam os sistemas de órgãos ou apenas sistemas aí do corpo humano. Então, um sistema de órgãos é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para desempenhar funções vitais ao organismo. Vital é aquilo que você necessita para viver, que sem aquilo você não vai conseguir, Seu corpo, seu organismo não consegue sobreviver. O corpo humano conta com diversos sistemas e hoje você irá compreender de um modo bem resumido acerca de cada um. A gente não vai se aprofundar exatamente em cada sistema, porque esses sistemas, alguns deles a gente vai trabalhar em outras aulas, tá? Então hoje um resumão acerca dos sistemas do corpo humano. Começando então com o sistema cardiovascular. Iniciando com o sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, tá? Então tem esses dois nomes aí. Esse sistema é composto por órgãos que permitem a circulação sanguínea, bombeando sangue para que assim ele possa levar oxigênio e nutrientes para todos os órgãos do corpo. Então, o sistema cardiovascular ou circulatório é aquele composto pelo nosso coração, que serve como uma bomba aí para o sangue, então ele faz com que o sangue circule, por isso sistema circulatório, tá? E essa circulação do sangue faz o quê? Faz com que o oxigênio que a gente obtém através da nossa respiração e também os nutrientes que a gente obtém principalmente através da nossa alimentação sejam enviados aí para todos os órgãos do nosso corpo, através aí das veias e das artérias. Outro sistema respiratório. Esse vocês provavelmente já entendem, só pelo nome. O sistema respiratório permite que o gás oxigênio, esse gás que a gente absorve quando a gente inspira, e o gás carbônico, que a gente elimina, tá? Que eles seja feita essa troca de gases no nosso organismo. Então, quando a gente respira, a gente inspira, a gente coloca gás oxigênio no nosso pulmão, há essa troca de gases, então o gás oxigênio vai ser trocado pelo gás carbônico e daí a gente vai expirar o gás carbônico. Então, tudo isso é feito aí através do sistema respiratório. Sistema digestivo. Esse também vocês já devem compreender mais ou menos a ideia aí através de digestão, Então, também conhecido como sistema digestório, esse sistema permite que ocorra a digestão dos alimentos, ou seja, fazer com que os alimentos fiquem com um aspecto cada vez menor e assim possa ser absorvido pelo organismo. Lembra que quando a gente viu ali sobre o sistema circulatório, os nutrientes que a gente obtém aí pela alimentação, eles vão ser levados para todos os órgãos do corpo. Mas, obviamente, que esse nutriente ele não vai ter uma consistência muito grande, ele não vai ser algo muito grande, ele precisa ser o menor possível, com um aspecto menor possível, justamente para ele poder entrar na corrente sanguínea. Então, através do sistema digestivo, o que vai acontecer? Eu vou mastigar meu alimento, eu vou engolir, lá no estômago vai estar sendo feita a digestão, vai para o meu intestino e tudo mais, e tudo isso faz com que o alimento se transforme no maior, vamos imaginar o alimento propriamente dito, em cada vez pedaços menores. O sistema nervoso. Esse aqui não tem exatamente a ver com estar nervoso, estar estressado, tá? Vamos entender qual é a ideia aqui. Sabe aquele cheirinho bom de bolo assando no forno ou aquela vista linda da natureza?
Você consegue apreciar isso graças ao sistema nervoso. Esse sistema ele permite que o seu corpo receba estímulos do ambiente externo, ou seja, do que está fora, né? Não está dentro do teu organismo. Está fora e decifre-os fazendo com que você tenha sensações como o cheiro e o sabor dos alimentos. Então, o sistema nervoso ele está ligado aí aos 5 sentidos, tá? E através disso a gente consegue obter a nossa visão, a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir o cheiro das coisas, o odor das coisas, a gente consegue sentir aí o gostinho dos alimentos, tá? Então, isso tudo vem através aí do sistema nervoso, tá? Outro sentido, desculpa, esqueci de falar, é o tátil, né? Que a gente sente essas sensações. Por exemplo, quando a gente sente uma coceirinha na pele, a gente vai lá e coça e sente um certo alívio. Por quê? Porque o sistema nervoso está detectando o tato. Também quando a gente sente dor, né? O sistema nervoso, ele capta, né? Se você se corta, por exemplo, automaticamente você sente uma dor. É o sistema nervoso que vai captar esse estímulo e vai fazer com que você sinta aí uma dor. Sistema reprodutor. Você já parou para pensar em quantas pessoas temos no nosso planeta? Em outros planetas não tem, né? Obviamente que eu estou falando da Terra. Quase 8 bilhões de seres humanos. Isso mesmo, na Terra há cerca de 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Mas por que isso acontece? Por que cada vez tem mais gente? É óbvio que o tempo todo tem pessoas nascendo e pessoas falecendo, mas sempre se a gente for notar dados aí mais antigos, a gente vai perceber que a população mundial está crescendo. Só que a população mundial cresce, mas o tamanho do nosso planeta não cresce, ele sempre permanece como ele está, tá? Por que acontece isso? Graças ao sistema reprodutor. Então, esse sistema permite a continuação da espécie humana. Trouxe aqui representando para vocês diversos bebês. Então, é aqui que acontece, né, a reprodução, a espécie humana continua. Para que isso aconteça, é necessária a junção aí de 2 seres, né, da mesma espécie de sexos opostos. Tanto que muitos animais, às vezes, eles entram em extinção. Por quê? Porque em um determinado local, o que acontece? Há apenas machos ou há apenas fêmeas. Chega um momento que eles vão falecer e não conseguem reproduzir, porque não tem um animal, né, da espécie ali do sexo oposto. Sistema esquelético, que também é chamado de sistema ósseo. Esse sistema tem 2 funções importantíssimas, das quais são feitas juntamente com o sistema muscular. Esses 2 sistemas a gente vai estar trabalhando nas aulas seguintes, tá? Qual que é a função, então, do sistema esquelético? Sustentar o corpo, permitir, né, com que ele tenha esse sustento, que ele consiga, né, que eu consiga caminhar, que eu consiga correr, que eu consiga sentar. Então, ele vai permitir a minha postura e também permitir a movimentação. E tudo isso está sendo, né, trabalhado junto com o sistema muscular. E o sistema muscular, então? O sistema muscular atua com o sistema ósseo, além de regular a temperatura do corpo. Então, o sistema muscular ajuda aí a gente se manter na temperatura corporal ideal. O ideal para um ser humano é entre 36 e 37 graus. Sabe quando às vezes uma pessoa está com febre, febre alta, febre baixa? Significa que a temperatura dela está acima do que deveria estar. Então, está com 37 graus e meio, por exemplo. Se vai até 37, então ela já está começando a ter uma febre. Se ela está com 39, 40 graus, a febre aumentou, ela está com uma febre alta, tá? Logo, ele auxilia também na sustentação do corpo, e na movimentação. Agora, o sistema imunológico, importantíssimo aí para a gente se manter saudável em todos os outros sistemas, tá? Você já deve ter ficado doente pelo menos uma vez na vida, certo? Ninguém gosta de ficar doente, mas infelizmente às vezes acontece. Talvez uma bactéria tenha atacado o seu organismo, ou talvez um vírus. Ninguém gosta dessa sensação. Mas o nosso organismo, ele tem um sistema que serve como uma espécie de barreira, tá? Para impedir a entrada de micro-organismos que podem ser prejudiciais. Micro-organismos são organismos pequenos que a gente não consegue observar a olho nu, que a gente precisa de um microscópio. Como, por exemplo, aqui,
vírus e bactérias, tá? Esse sistema, quando fraco, pode não dar conta do recado e você acaba ficando doente. Então, o sistema imunológico ele vai servir como uma barreira. Assim que um micro-organismo tentar atacar, né, tentar adentrar no teu organismo para prejudicar, para te deixar doente, o sistema imunológico vai impedir que isso aconteça. Só que para ele impedir, o que acontece? Ele precisa estar forte, a pessoa precisa ser saudável. E como que a gente consegue deixar o sistema imunológico forte? Para manter o sistema forte, é preferível consumir alimentos saudáveis, alimentos mais naturais e também praticar atividade física. São hábitos simples que ajudam a nossa imunidade a ficar mais alta. Automaticamente, a tendência de se ficar mais doente é muito menor. Por isso que a gente sempre fala muito essa questão, inclusive vamos trabalhar aí várias aulas sobre alimentação saudável, estilo de vida saudável, justamente, né, não tem só a ver com essa questão de peso e de composição corporal. Tem muito a ver com a prevenção de doenças e automaticamente com o prolongamento da vida. Sistema linfático, esse não é tão conhecido assim, mas ele é super importante, tá? O sistema imunológico, ele ainda precisa de uma ajuda para combater esses micro-organismos. O sistema imunológico já é forte, né, quando a pessoa tem hábitos saudáveis, mas ele ainda vai ter ajuda de mais um sistema, que é o linfático. E essa ajuda, né, ela vem do sistema linfático. Esse sistema produz um líquido chamado de linfa, que auxilia nessa proteção. Então, aqui a gente vê os vasos linfáticos, né, destacados de verde. Esse sistema, então, esse líquido vai estar ajudando também aí a impedir a entrada de micro-organismos que podem prejudicar o nosso organismo. Sistema tegumentário. Esse é o sistema que reveste o nosso corpo, ou seja, ele veste o nosso corpo, tá? E é composto pela sua pele e várias camadas. A nossa pele, ela tem várias camadas. Aqui a gente vê a camada mais externa, mas ela possui camadas ainda aqui internas, né, para dentro. Ele ajuda também aí a regular a temperatura do meu corpo, que o ideal é entre 36 e 37 graus, e evitar a perda excessiva de água. Graças aí à nossa pele, o nosso organismo não está perdendo água e também, obviamente, está protegendo os nossos órgãos internos. Com esse sistema tegumentar também, obviamente, a gente não consegue observar os nossos órgãos internos, né? A gente sabe que a gente tem um coração, que a gente tem um pulmão, que a gente tem os rins, mas a gente não consegue visualizar porque nós temos aí a pele para proteger. Sistema endócrino, esse sistema ele é incrível. Você já deve ter a sensação, você já teve a sensação daquele friozinho na barriga quando se sentiu em perigo ou com medo? Sabe quando um carro está em alta velocidade? Ou, por exemplo, aqui, né, se você está numa montanha-russa, o que acontece? Você começa a ficar com frio, a tua barriga começa a dar um nó meio que na barriga, um friozinho na barriga. Pois então, essa é uma sensação que ocorre quando o hormônio chamado adrenalina é ativado. Então, o sistema endócrino é o sistema que possui aí hormônios, ou seja, eles vão estar produzindo determinadas sensações conforme as nossas vivências e também tem outras situações específicas, tá? Então, os hormônios fazem parte do sistema endócrino. Notem, a adrenalina, então, vocês provavelmente já ouviram falar sobre adrenalina. É aquela sensação, né, que o teu organismo entende que algo pode acontecer de ruim com você. Se você está num edifício muito alto, né, também pode acontecer aquele friozinho na barriga, aquele tremor. Por quê? Esse hormônio ele vai estar sendo ativado como um alerta para o teu organismo. Olha, pode ser que você esteja em perigo. Então, qual é a sensação se você está num edifício muito alto? Aquela sensação, talvez eu vá cair, tá? Então, a adrenalina é ativada. Um outro exemplo de hormônio é o beta-HCG. O beta-HCG, ele é liberado quando a mulher está grávida, tá? Por que, por exemplo, as mulheres grávidas conseguem produzir o leite materno e quando ela não está grávida, ela não consegue produzir? Porque quando ela está grávida, esse hormônio vai surgir aí no corpo dela, tá? O beta-HCG. Então, faz aí com que ocorra a gravidez, né, do melhor modo possível e também a questão da amamentação, como eu já citei. Sistema urinário. Esse daqui também só pelo nome vocês provavelmente compreendem. Esse é o sistema que permite
que os líquidos não aproveitados pelo organismo, então eu ingiro aí bastante líquidos, a água principalmente, mas nem toda a água que eu ingiro vai ser aproveitada pelo meu organismo. Parte dela sim, e parte dela vai acontecer o quê? Vai ser eliminada, tornando-se a urina, tá? Então aqui nós temos os rins e nós temos aqui a nossa bexiga. Então a gente vai consumindo água, o meu organismo vai aproveitando e parte dessa água não vai ser aproveitada. Nos rins vai ser formada a urina e aí o que acontece? A urina, assim que ela é formada, ela não é eliminada. Ela vai sendo guardada aonde? Aqui na bexiga. E através disso aí as pessoas, né, daí você consegue fazer xixi. Uma questão bem importante sobre o sistema urinário, que é bem comum aí, principalmente em época de frio, a questão da infecção urinária. A infecção urinária ocorre quando uma bactéria ataca a tua bexiga. E se não tratada, a bactéria ela vai subir aqui por esses dois canaizinhos, que são os uréteres, e vão chegar no rins, e daí fica um problema aí um pouco mais sério, tá? E a infecção urinária, ela precisa de um cuidado muito especial, principalmente nas meninas. Por quê? Porque esse canalzinho que liga, né, a gente chama de uretra, que liga a bexiga com a parte externa do corpo, então agora eu vou sentar e fazer xixi, o que acontece? A minha bexiga tá cheia. Quando eu faço um movimento de contração para fazer xixi, o xixi vai passar pela uretra, tá? A uretra das mulheres, ela é bem menor do que a dos homens. O que acontece? A bactéria vai tentar, né? Vamos imaginar numa situação, a bactéria vai tentar adentrar aqui na bexiga. Então, ela vai passar pela uretra. Nas mulheres, a chance dela chegar antes na bexiga é muito maior. Por quê? Porque a uretra é pequenininha, ela tem um caminho bem curtinho para percorrer. Enquanto que nos homens não, ela vai demorar muito mais para conseguir chegar na bexiga. E como a gente pode evitar a infecção urinária? Principalmente, né, entre outras atitudes, não prender o xixi. Deu vontade, tem que estar fazendo xixi, tá? Por quê? Porque o xixi, ele vai limpar esse canal. Se a bactéria tá tentando aqui, tá subindo a uretra, tá tentando, de repente a pessoa urina, o que vai acontecer? A bactéria vai ser eliminada aí para fora do organismo, tá? Sistema excretor. O excretor, ele é o responsável por eliminar tudo que o organismo não precisa, né? Que tem no organismo, mas ele não vai utilizar. Como, por exemplo, a urina. Então, a gente vê a associação aí do sistema excretor com o urinário. As fezes, né? De nutriente que o meu organismo não precisa vai ser formado aí por fezes. O suor também. Então, excesso de água aí no organismo. É claro que a gente sua muito mais no verão, tá? Então, inclusive, esse sistema pode acabar fazendo parte de outros sistemas. Por exemplo, a urina faz parte do sistema excretor e do sistema urinário também. Talvez vocês já tenham notado que no inverno, que é mais difícil ainda para ir no banheiro fazer xixi, o que acontece? Dá mais vontade ainda do que no verão. Por quê? No verão, né, essa água que a gente tem no nosso organismo, a gente elimina pela urina e também elimina pelo suor. A gente sua muito mais, com mais facilidade no verão. Já no inverno, o que acontece? A gente sua muito pouco. Então, o excesso de água do nosso organismo vai ser eliminado mais pela urina. Por isso, dá mais vontade de fazer xixi no inverno. Pessoal, então esses são os sistemas do nosso corpo humano. Espero que vocês tenham entendido aí esse resumo, que saibam diferenciar bem eles. Agora vocês vão realizar algumas atividades aí para complementar os estudos de vocês. Até a próxima e bons estudos!